Sejam bem-vindos aqui ao Monte Alverne, do Brasil. Então, essa casa que trabalha divulgando, né, a doutrina espírita kardecista cristã. E também uma casa que tem, na sua essência, a espiritualidade no sentido mais universal possível que ela tenha. E aqui realizamos muitos trabalhos, né, ao longo da semana. Hoje, e aqui nesse momento em especial, estamos aqui para um momento de compartilhar, né, conhecimentos, saberes, experiências, dentro de um tema muito relevante a essa casa, que é uma casa de Francisco de Assis, né? E Francisco de Assis é o patrono da ecologia. Então, o tema da palestra de hoje, né, do nosso querido Flamínio, Regeneração da Vida Humana do Cerrado e da Amazônia, é totalmente pertinente, né, e necessário. Então, ainda só um pouquinho para, talvez tenhamos pessoas que estejam aqui pela primeira vez no Monte Alverne, né, é possível. Então é isso, o nosso monte tem atividades de, às vezes de domingo a domingo, né, mas sobretudo de segunda a sábado, como hoje, né, estamos aqui no sábado pela manhã. E a gente eu não vou agora citar todas as atividades, né, porque são muitas, mas a gente deixa o aviso de que temos o Instagram do Monte Alverne, né, estamos nas redes sociais, então temos o Instagram, é só procurar Monte Alverne, Brasília. A gente tem o site do Monte Alverne na web, temos a página do Monte Alverne no Facebook também. E aí, através desses canais, vocês conseguem ter as informações, né, necessárias para conhecerem, para aqueles que estão aqui pela primeira vez, conhecerem as atividades do Monte. Mas a gente vai aproveitar e dar um destaque a uma atividade, que é a do sábado à noite, que é o dia das palestras públicas. Então, todo sábado, às 20 horas, temos palestras, né? Essas palestras são de natureza doutrinária, como a gente diz, né, ligado à doutrina espírita kardecista, a obra do professor Pietro Baldi e também, né, outras fontes da verdade, né, das verdades espirituais, mas principalmente essas duas. Então é isso, eu acho que o mais importante de informações gerais são essas, tá? Então, mais uma vez, né, a gente já quer agradecer, Flamínio, pela sua presença aqui, pela sua oferta, né, de nos trazer essa palestra, a partir do seu livro, né, que você vai poder comentar aí, mas eu olhei o livro um pouco, né, dei uma primeira olhada, uma primeira lida geral, e eu vi que é o resultado da sua caminhada, né, tanto como professor, acadêmico, mas acho que principalmente como ser humano, né, pessoa. Então é isso, a gente agradece desde já, e aí passamos a palavra para você, fica à vontade, tá? Então, bom dia, todos ouvem bem? Então sejam todas e todos muito bem-vindos. Eu agradeço a oportunidade da Isa, que abriu as portas, e também agradeço muito o Renato e a Viviane pelo inestimável apoio. Nós vamos começar só fazendo 2 movimentos, e como a gente vai ficar sentado quase 1 hora, é interessante ativar as pernas e os braços. Então é opcional, quem quiser fazer, né? A gente vai ficar em pé. E esse movimento é muito simples, as pernas estão na largura dos ombros, e nós vamos ficar na ponta do pé, depois no calcanhar, depois apoiando nas laterais do pé e para o lado de dentro. Então é ponta do pé, calcanhar, apoia fora e apoia dentro. 1, 2, 3, 4, mais 1, 1, 2, 3, 4. E agora, como a energia sobe quando a gente usa os braços, nós vamos fazer só movimentos bem suaves do Qigong, que eu vou só mostrar mais para o lado de cá.
pés assim um pouquinho flexionados, a gente levanta o braço e desce bem suavemente. Então pode inspirar e soltar o ar. Inspirar e soltar o ar. Bom, era só isso, então agora a gente pode começar. Bom, isso daqui é a página de apresentação, mas a gente vê aqui o planeta Terra bem aquecido e depois do outro lado, aqui na direita, a Terra normal. E o caminho para isso é floresta, é árvore. Então, a gente vai iniciar falando muito do planeta e depois dando prosseguimento para o tema. Então, aqui é a primeira. Bom, fazendo uma reflexão sintética sobre a vida, inspirado no Rudolf Steiner, a gente pode dizer que a vida é um caminhar da matéria para o espírito, do reino mineral para o reino espiritual. Então, o Rudolf Steiner ele dizia assim, é uma metáfora, né? Então, a vida dorme profundamente no reino mineral. E o reino mineral ele tem vida, porque se você comparar uma rocha comum e um diamante, a gente vê a evolução do reino mineral. É uma coisa viva. Só que ele fica num local, se não tiver alguma coisa externa para movimentar, ele fica ali parado. Depois, a vida começa a sonhar no vegetal. O vegetal ele já tem movimentos próprios. Então, a raiz vai para o solo, ela caminha, e depois a parte fora do solo, ela busca a luz. Então, o vegetal dá um grande exemplo. As árvores, eles mostram uma conexão do material com o céu, né? Eles fazem uma ponte. Então, as árvores estão dizendo isso. Tem raízes fincadas na terra, mas elas estão sempre buscando a luz. É um exemplo a ser seguido. Depois, seguindo aqui, a vida sonha no animal. Então, o animal ele já consegue ir para onde ele quiser. Ele caminha, ele anda. Os pássaros voam, fazem viagens de um continente para o outro. Então, os animais têm essa grande mobilidade. E, finalmente, a vida desperta no humano. Porque o humano ele tem consciência de existe uma divindade, etc. E por isso que a vida vai caminhando da matéria para o espírito. Então, nós temos consciência que existe um universo, etc. E esse universo, os cientistas estimam que ele começou há 13,7 bilhões de anos atrás e o nosso Sol há 5 bilhões. E agora, se a gente olhar essa figura, tem vários números aí. Então, o número 1 simboliza a criação da Terra. Então, 4,6 bilhões de anos atrás. E daí a gente vai andando aqui no sentido horário, 2, 3. E eu não sei se eu estou na frente dessa informação. Toda consegue ver? Eu vou ficar um pouquinho mais para cá. Ah, não. Então, o número 2 são as rochas, o início da formação. Depois o 3, eles dizem que os continentes se separaram. Dizem que na Lemúria era tudo junto, e depois na Atlântida era separado. E nós estamos agora na raça ariana, com vários continentes. Então teve uma evolução. Nessa época da separação dos continentes, tinha muito gás carbônico na Terra, o CO2. E a gente vê aqui que tem a mão de Deus guiando tudo que aconteceu com a Terra. Porque no número 4, início da produção de oxigênio pelas cianobactérias. E em seguida, o 5, as primeiras algas verdes continuaram esse trabalho de oxigenação. Então começou a aumentar o oxigênio e diminuir o gás carbônico. E finalmente a gente deve ter celebrado muito nessa época, um júbilo cósmico, surgiram no 6 as primeiras florestas, que possibilitaram que depois os vertebrados pudessem viver aqui. E no 7, já quase chegando aqui nos nossos dias, o oxigênio alcança níveis atuais, há 200 milhões de anos. Então, preparou a casa, a Terra, para receber os humanos.
Então, é um trabalho magnífico que aconteceu. E aqui, no número 8, os primeiros ancestrais de seres humanos surgiram há 10 milhões de anos. Então, estava tudo organizado para a humanidade viver aqui. Então, é um planeta que hospeda a gente. Agora, infelizmente, se a gente olhar nos dias de hoje, nós somos 8 bilhões. E desde que começou a Revolução Industrial, há 250 anos, está se destruindo tudo isso. Estão queimando floresta, o CO2 está voltando a crescer, o planeta está aquecendo. Então, a gente tem que refletir, né? Nós vamos ver agora no próximo slide, a gente tem que ter mais consciência com toda essa casa que o Divino preparou para nós. Uma forma de agradecer isso é a gente orar, né? Dizem que, atualmente, a gente devia orar todos os dias, porque quando a gente ora, a gente atrai essas entidades espirituais que criaram esse planeta para nós. Então, o planeta Terra é uma obra divina. Existe uma inteligência, um amor que fez tudo isso. Então, aqui é opcional também. Essa primeira oração nós vamos fazer 3 vezes. Quem quiser acompanhar. Então, é assim, a gente sabe que os reinos mineral, vegetal, animal, humano, eles têm consciência e eles respondem quando são amados. E uma forma de amar todos os reinos incondicionalmente é orando. Então, essa primeira oração, quem quiser seguir, ela diz assim: Mãe do céu, Mãe terra, intercede por nós e pelos reinos. Mãe do céu, Mãe terra, intercede por nós e pelos reinos. A última: Mãe do céu, Mãe terra, intercede por nós e pelos reinos. Então, isso daqui dizem que é uma oração que a Virgem Maria mandou para a humanidade para os dias atuais, para a gente ter uma sintonia maior com os reinos. E a segunda oração, também 3 vezes: Sagrado coração de Jesus, fonte de todos os prodígios, derrama tua misericórdia sobre os conflitos do mundo. Sagrado coração de Jesus, fonte de todos os prodígios, derrama tua misericórdia sobre os conflitos do mundo. A última: Sagrado coração de Jesus, fonte de todos os prodígios, derrama tua misericórdia sobre os conflitos do mundo. Amém. Então agora nós vamos realmente iniciar. Então, já foram feitos estudos, né? E esses estudos foram feitos pela NASA, Universidade de Berkeley, o NOAA, o Escritório Meteorológico dos Estados Unidos. Eles fizeram modelos para ver o que aconteceu de 1880 até 2020. E lá em 1880, a temperatura estava abaixo de uma média aqui nessas décadas de 51 a 80, a temperatura média da Terra oscilou, mas a média se manteve, teve oscilação, mas a média se manteve num valor, que é o referencial aqui. Então, antes da Revolução Industrial estava 0,4 abaixo, e agora, em 2020, está 1 grau acima dessa média. E somando dá 1,4 graus. E a gente já está marchando para 1,5, né? E os climatologistas, eles dizem que com esse aquecimento, o El Niño vai virar super El Niño, o furacão vai virar super furacão. E tem maneiras da gente lidar com isso. Quem lida melhor com isso são as árvores, as florestas, né? Porque há bilhões de anos atrás, é elas que oxigenaram o planeta para a gente estar respirando hoje em dia. Agora, olhando para o Brasil, além da atmosfera, existe também a água, né? E no Brasil tem uma conjuntura extremamente favorável, vários elementos ligados com a letra A, né? A de Amazônia, A de Alísios, A de aerossóis, A de Andes. E a gente vamos ver que eles trabalham em conjunto. Então, principalmente no verão, só mostrando que a Terra tem esse movimento, né? Ela está girando assim,
A atmosfera, se a gente supor que a atmosfera está parada, se a Terra está girando, é como se a atmosfera andasse assim. Esse giro da Terra, ele dá origem aos chamados ventos alísios, que é essa flecha azul. Então, principalmente no verão, evapora mais água no Atlântico, e os ventos alísios jogam essa umidade para dentro do continente. Quando a gente está na Amazônia, as árvores fazem pelo menos 3 trabalhos vitais, né? Elas permitem que a água infiltre, então cria uma reserva no subsolo. Depois, quando para de chover, as folhas transpiram. Então, aquela água que está armazenada sobe das raízes e as folhas jogam no ambiente, então recicla a chuva, permanece úmido. E as árvores, aquele perfume que elas emitem, os cientistas chamam de aerossóis. Então, são micropartículas que sobem e lá nas nuvens, essas partículas elas ajudam a nuclear gotas de chuva. Então, em geral, quando tem aerossóis, as chuvas são mais suaves. O meu avô dizia que São Paulo era a terra da garoa, que no início do século XX ainda tinha muita árvore em volta. E hoje em dia São Paulo é a terra dos alagamentos, das secas, das estiagens. Saiu da suave e foi para os extremos. Então, sem floresta, isso não prossegue. Os ventos úmidos também sopram no Nordeste. Mas como lá é semiárido, a chuva avança 300 quilômetros e morre. E na Amazônia, não, a floresta vai reciclando a chuva anda 3.000 quilômetros, chega na Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes tem a média de 3 quilômetros de altura, tem picos de 6.000 metros. Então, toda essa massa de umidade de chuva, ela desvia e desce. E de Cuiabá até Buenos Aires, 50% das chuvas de verão são o que eles chamam de rios voadores. Na verdade, são rios de vapor. Eles estão um pouco acima onde a gente vive, da superfície, e eles caminham. Como é vapor também a água, batizaram de rios voadores. E o volume assim é fantástico. É maior do que a vazão do rio Amazonas. Então, o rio Amazonas, a vazão dele é 17 bilhões de litros de água por dia, e esse vapor voador é 20 bilhões de litros por dia que estão caminhando. Então, agora o próximo. Então, aquele desenho mostra melhor, os meteorologistas chamam esses rios voadores de jatos de baixo nível. Como eles são de baixo nível, por isso que eles batem na Cordilheira dos Andes e descem. A gente tem outro mecanismo de chuva, que são as frentes frias que vêm do Polo Sul e sobem, mas é um mecanismo um pouco menos efetivo que os rios voadores no verão, né? Por isso que começa a chover em outubro, novembro, próximo do verão, e quando chega em abril, maio, as chuvas diminuem muito, porque esse trabalho ele diminui. Então, a gente diz que todos os reinos eles prestam serviços ambientais entre si. E o serviço ambiental da Amazônia, que ainda existe, ela recicla, propaga e armazena as chuvas. Como a água na floresta infiltra, reduz as cheias. Então, se a gente corta a floresta, acontece 2 problemas. A água escorre e causa alagamento, e depois, quando para de chover, fica seco demais. Então, as florestas elas harmonizam todo o ciclo hídrico da Terra. E aqui no Cone Sul é vital, né? Existe aqui um quadrilátero que ele chama de quadrilátero afortunado, que justamente começa no Cuiabá e vai até Buenos Aires. E por que ele é afortunado? Se a pessoa olhar para o planeta como um todo, existe uma faixa de latitude no hemisfério norte, outra no sul, é uma coisa simétrica em relação ao Equador, onde é mais fácil de acontecerem desertos. Principalmente no outono e na primavera, a água que está perto do Equador, né, nos oceanos, é mais aquecido, ela aquece, fica mais leve e sobe.
Então tem correntes ascendentes de ar úmido e quente. Só que à medida que esse ar vai subindo, ele vai secando e vai esfriando. Metade desse ar vai para o Polo Norte, outra metade para o Sul. E como eles vão sempre esfriando e perdendo umidade, eles vão ficando mais pesados e uma massa de ar seco desce em certas regiões da Terra. Então, no norte tem deserto do Saara, etc., né? Tem vários, deserto de Gobi. E aqui no sul, se a gente olhar, na Austrália tem muito deserto, África do Sul, idem, e do lado de lá da Cordilheira dos Andes tem o Atacama, no Chile. E por que esse quadrilátero é verde há milhares ou milhões de anos? Por causa desses rios voadores. Então, os rios voadores eles são tão eficazes que eles jogam toneladas de vapor nessa região e chove. E se a gente continuar derrubando a Amazônia, tem previsões que já em 2030 vai ter uma grande mudança irreversível. A Amazônia, que é uma floresta úmida, vai se transformar numa savana, que é a vegetação aqui do Cerrado. E ela não tem poder de fazer esse trabalho dos rios voadores. Agora, se a gente quiser proteger a Amazônia, tem uma ação individual, né? Porque muita coisa, energia renovável, energia solar, etc., depende de investimentos, de governo. Agora, o que a gente come é uma decisão pessoal de cada um. Eu não estou pregando assim vegetarianismo, mas se a pessoa ficar um dia da semana, ou 2 ou 3, sem comer carne vermelha, faz uma diferença enorme, porque vai ter menos demanda por pastos. Então, aqui fizeram um estudo na BBC, em 2018, e eles pegaram a mesma porção de diferentes alimentos e ver o que eles geram de gás de efeito estufa. E o campeão aqui, infelizmente, é a carne vermelha, né? O beef em inglês. Então, varia, né? Tem diferentes tipos de carne vermelha, uns com menos pegada ecológica, uns com mais. Mas, na média, é o que mais produz. E se a pessoa começar a descer, for para carneiro, camarão, peixe, porco, galinha, etc., você vê que os gases de efeito estufa vão diminuindo. O gado ele solta muito, porque além do CO2, o arroto do boi e o pum é metano, que é um gás 25 vezes mais promotor de aquecimento global que o próprio CO2. Então, o gado, infelizmente, tem esse problema. E no Brasil tem mais gado do que pessoas. Então, a gente tem que mudar isso de alguma forma. E depois a gente vai descendo, tem lá os ovos. Os ovos são riquíssimos de proteína. Então, se a pessoa comer ovo e peixe, e alguma ave, ela começa a contribuir para a preservação da Amazônia. E descendo mais ainda, tem uns orientais na plateia, o tofu é o queijo de soja. Então, há milhares de anos no Oriente, né, na China, eles pegam a soja e fazem o tofu, que é o chamado queijo de soja. E a pegada ecológica é quase zero. O que produz de gás de efeito estufa é desprezível. Os feijões, as leguminosas, também produzem muito pouco gás de efeito estufa. O feijão tem um detalhe, o feijão é uma semente que vai crescer. Então, ele tem dentro dele o que chama de fitato. É um excelente alimento para o feijão germinar e começar a crescer. Só que ele não é bom para os humanos. Então, quem quer substituir proteína de carne por feijão, tem que pôr o feijão de molho um dia antes e depois, na hora que for cozinhar, joga aquela água fora. Ela é rica em fitato. Você pode até jogar essa água numa planta, num jardim, porque vai ser benéfico para as plantas. Só que não é muito bem recebido pelo estômago. Esse fitato não digere bem. Mas, tirando isso, e tem também as nozes, né? Também tem proteína. Então, nós temos outras opções que pode reduzir os gases de efeito estufa. E também para você criar um boi até ele chegar a ser adulto, e daí você aproveita uma parte dele, tudo isso consome água. Então, dizem que para produzir um
1 quilo de milho você gasta 1.000 litros, arroz integral 2.000 litros, e para produzir 1 quilo de carne vermelha se gasta 7.000 litros de água. Então são detalhes que a gente tem que prestar atenção. Bom, nós falamos de muitos problemas, agora nós vamos sugerir algumas sugestões. Então isso daqui é uma sugestão que tem nesse livro, né, de energias renováveis e atitudes sustentáveis. E são atitudes que qualquer um pode fazer, independente de governo, de empresário, etc. Então, uma das atitudes é o vegetarianismo. Então, o Sol, ele joga a radiação aqui no planeta e as plantas fazem a fotossíntese. Então, elas transformam a luz do Sol em biomassa, né? Em glicose, que é a matéria-prima. As árvores, as folhas, tudo crescem a partir da fotossíntese. Só que mais ou menos uns 90% da energia do Sol se perde. 10% vira energia comestível. Agora, se o gado come o capim e você come o gado, tem outra perda, né? Então, da luz do Sol para a folha tem uma grande perda, da folha para o gado mais uma perda. Então, fizeram estudos dizendo que com o vegetarianismo, uma certa área de terra alimenta 5 vezes mais pessoas. Então, se começar a ter vegetarianismo, pode ser um dia da semana, 2, 3. Tinha uma época, tinha uma campanha de segunda-feira sem carne, depois sobra os outros dias para o peixe, para o ovo, para o frango. Então, você cria um ciclo regenerativo. O que fizeram no Nordeste durante 5 séculos foi uma coisa degenerativa, né? Trouxeram a agricultura europeia, que não é ideal aqui para o tropical, começaram a desmatar, deixar a terra nua. Aqui no tropical tem muito sol e a chuva é muito forte. Se deixar a terra nua, a própria chuva vai compactando a terra e a terra vira um tijolo. Aqui no tropical, a terra tem que ficar coberta o ano todo, não pode ficar 1 hora descoberta. Você pode colocar palha, pode ter vegetação, mas jamais deixar a terra nua. Então, as pessoas vão diminuindo a carne de gado, vai ter menos pasto e menos monoculturas. E nesses locais a água escorre em vez de infiltrar. Por isso que tem tanta enchente atualmente. Com menos monocultura e pastos, vai ter mais áreas para reflorestar. Então, tem um europeu que chama Ernest Goethe, ele criou o que ele chama de agroflorestas, ou sistemas agroflorestais. Nós vamos mostrar daqui a pouco. Você pode reflorestar com isso. Você refloresta e gera alimentos no mesmo local. Daí você reverte o desmatamento. Onde tem mais árvores, tem menos pó no ambiente, a temperatura baixa, pelo menos a partir de 3 graus, mais ou menos. Basta, quando sair daqui, fica um pouquinho no sol, depois vai embaixo de uma árvore e você sente a sensação de conforto. E a gente derruba essas árvores. Então, e a árvore também, quando a semente começa a crescer, durante a vida toda ela vai absorvendo o CO2. Ela vai tirando o CO2 da atmosfera e transformando em biomassa. Foi o que o divino fez na Terra durante bilhões de anos. As árvores, elas são irmãs das chuvas. Uma harmoniza a outra. Então, com mais florestas, as chuvas ficam mais regulares. Vocês sabem que tinha gente que sabia a chuva do caju, a chuva não sei do quê. A pessoa do campo já sabia quando ia chover. Isso aí está sendo tudo desmontado, né? Por causa do aquecimento global. E com mais regularidade de chuva, você pode saber quando que os reservatórios das hidrelétricas vão encher, quando que você pode plantar, etc. Você vai precisar de menos irrigação mecanizada e a agricultura orgânica, natural, fica mais barata e ela é mais nutritiva e fecha um ciclo regenerativo aqui no planeta. Então, nós vamos falar alguma coisa desse Ernest Goethe, né, que ele veio da Europa, e ele é o pai da agricultura sintrópica.
Entropia é chamado grau de desordem, sintropia é o grau de organização. Então, a natureza ela é toda organizada. A árvore acumula água no subsolo, quando para de chover a folha transpira, tudo tem uma perfeição muito grande. E esse Ernest Goethe, ele comprou 2 fazendas no semiárido da Bahia, e era uma região seca, tinham 4 nascentes, era uma área enorme de terra. E há uns 40 anos ele começou esse trabalho de agrofloresta. Hoje em dia você olha uma vista aérea da propriedade, dá para ver que tem uma casinha ali. Então tem um mínimo de não árvore. 99% aqui é árvore. E eles chamam isso de sistemas agroflorestais, porque no meio dessa floresta ele planta vários alimentos. E ele exporta para a Europa, na fazenda Olhos d'Água, castanha do Pará, pupunha, açaí, cacau. Tudo vai para a Europa. E na outra fazenda, Santa Terezinha, em sua homenagem, então eles plantam banana e cacau. Um detalhe, eles desidratam a banana e o cacau com energia solar. Então, se você colhe uma banana, dali a menos de uma semana ela estragou. Ela tem um valor baixo de mercado. Uma banana desidratada no sol, ela é quase de graça, e o preço dela sobe 5 vezes, e ela dura vários meses. Então, é tudo ecológico nessas propriedades. Então, próximo. Então, aqui é um detalhe, né, dessa fazenda. E aqui, não sei se dá para ver, mas tem um pezinho de taioba lá no meio da floresta. Tá. Amém. Melhorou. Então, quando ele comprou essas fazendas na década de 80, tinham 4 nascentes. E atualmente tem 18 nascentes. E aonde você coloca a árvore, as minas d'água voltam, fica mais úmido, porque a árvore e a água são parceiras, elas são irmãs. Se você separa uma irmã da outra, a outra vai sofrer, né? E ele chama tudo isso de agricultura sintrópica, onde você respeita a organização da natureza e continua mantendo tudo organizado. Então, esse sistema agroflorestal ele pode ser praticado desde o quintal de casa até de sítios e fazendas. Então, se existir uma terra degradada ou um pasto degradado, a pessoa começa a fazer um trabalho, né? O primeiro passo é você cobrir tudo de vegetação. Então, você tem que arrumar a palha e cobrir tudo. O segundo passo é fazer o que eles chamam de adubação verde. Então, tem o feijão de porco, labi-labi, tem uma série de feijões que não são comestíveis, mas quando eles iniciam as raízes, nas raízes tem nódulos ricos de nitrogênio. Então, o próprio feijão, ele supre o nitrogênio da terra, chama a adubação verde. Depois que você faz essas 2 coisas, você cria filas onde você vai plantar. E o alinhamento dessas filas é no sentido leste-oeste. É para um não fazer muita sombra no outro. Se vocês olharem as notações aqui e essas filas, na primeira e na quinta, esse verdinho lá de cima é eucalipto. Depois tem frutíferas, banana. Então, na primeira e na última fila, tem árvores grandes. E lá embaixo vai ter verdura, hortaliça, etc. Na segunda até a quarta é tudo hortaliça. Então, vai ter pouca sombra do eucalipto na sua horta. Agora, os agricultores eles usam NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. Da onde que vem o fósforo e potássio? Nessa agricultura, à medida que o eucalipto e outras árvores vão crescendo, eles vão podando essas árvores e vão incorporando na terra. As próprias folhas caem, eles cortam galho seco. E os eucaliptos eles têm raízes muito profundas, eles pegam o fósforo e o potássio lá do solo, da profundidade, e usa isso para fazer o galho, a folha. Então, no galho, na folha, tem fósforo e potássio.
Então ele vai enterrando tudo e você vai dando NPK para as plantas, nitrogênio, fósforo, potássio, ainda tem microelementos. Então isso daqui, ao longo dos anos, vai ficando autossustentável. Então você coloca tudo, pé de alface, milho, banana, tudo aparentemente misturado, mas tem uma ordem, né? Tem uma direção certa, etc. Tem um espaçamento certo. Então aqui é uma fotografia em Planaltina, perto do Pipiripau 2, onde tem um rio. Aqui teve um curso de um discípulo do Ernest Goethe, então ele está ensinando o plantio. Então já fizeram adubação verde, já cobriram tudo de palha, e daí eles vão organizando essas filas para fazer os plantios. E aqui a gente tem um exemplo, assim, isso daqui na verdade é um flash de 4 décadas acelerado. Então se a pessoa começa esse processo, muitos pequenos agricultores adoraram isso, porque você começa a ter renda dali a poucos meses e o seu solo vai melhorando. A Ana Primavera dizia que o básico para todo mundo ter saúde é o solo sadio. Solo sadio produz planta sadia e planta sadia produz ser humano sadio. Então o solo é a base de tudo. Solo, água, tudo criações divinas, né? Então aqui, depois de 4 meses, ele já está colhendo milho, feijão, então ele já tem uma produção. Então ele já começa a ter renda. Daí passa mais um tempo, 1 ano e meio, vai tudo crescendo, daí algumas frutíferas estão produzindo, então ele continua até aumentando a renda dele. Lá embaixo já são 5 anos, e a produção só vai crescendo. Tem árvore que leva 5, 10 anos para começar a produzir. Agora, aqui tem uma manutenção, né? Então, o sistema agroflorestal ele concilia regeneração do solo com produção de alimentos, tudo na mesma água, e como está tudo coberto com sombra, a própria água vai voltando. Onde não tinha mina d'água, começa a ter, etc. E aqui, lá em cima, já são 18 anos. Então, você já vê e fala, isso daqui já é uma floresta. Então, ela tem muitas coisas que as florestas têm, tem mais frutíferas. É importante que cada região pegue as nativas dela. Então, tem SAF específico para a Amazônia, para o Cerrado, para o Nordeste. Então, tem livros que mostram tudo direitinho. Então, tem SAF até para o quintal de casa. E aqui no final já são, acho que... o final já são 40 anos. Então, aqui já é uma floresta totalmente sadia. E ele mostra que abaixo do solo tem as raízes. A gente não pode deixar de pensar nas raízes. Um dos livros da Ana Primavera chama Pergunte ao Solo e às Raízes. Porque as raízes também oxigenam a terra. Tudo na natureza é economia circular. E agora, depois de milênios, que estão caindo a ficha. Vamos fazer economia circular, vamos aproveitar o carro que vai para o ferro velho, vamos reaproveitar o metal, etc. A natureza faz isso há bilhões de anos. Então, isso daqui é o recado do sistema agroflorestal. E o sistema agroflorestal, ele usa também o que se chama barreira de vento. Aqui no centro-oeste, no final do inverno, onde a gente está, coincide com a seca e coincide com ventos mais rápidos. Então, quando a pessoa usa aquela irrigação comum de aspersor, você vai jogando água na sua fazenda, a Ana Primavera diz que 70% dessa água evapora, só 30% chega lá nas raízes. E aqui no Brasil se usa a água potável para irrigação, para dar descarga, etc. Então, tem isso daqui no Nordeste, na época do Padre Cícero, eles usavam muito. A cada 30 metros de cultivo, você tem uma barreira de vegetação mais alta, eles chamam barreira de vento, que freia o vento. Então, tem um esquema aqui,
Se a pessoa pegou um lugar de mata, eu quero virei produtor agrícola. Eles recomendam que você mantenha uma faixa de 10 metros, aí você pula 30 metros, outra faixa de 10 metros, para frear o vento. Quando as propriedades são pequenas chácaras têm muros. Então, o próprio muro, você planta a árvore na borda do muro, isso desacelera o vento. Mas nessas monoculturas, tem quilômetros quadrados só de soja, só de feijão, só de pasto, o vento anda ali e leva a umidade embora. Então, nesse esquema, 75% é comercial e 25% é barreira de vento, porque são 10 metros de barreira e 30 de cultivo. E isso daí, se você tiver mata nativa ou uma vegetação mais alta para fazer a sua barreira, isso aí retém mais umidade no chão, isso aí estimula a biodiversidade, porque onde tem uma matazinha, ali vai ter sapo, vai ter passarinho, vai ter abelha, vai ter joaninha. Então, onde tiver umidade, você cria um microclima para ter todos esses elementos. E sapo, abelha, tal, eles comem os insetos predadores. Onde tem abelha, diminui a praga, que eles chamam. Então, você vai precisar de menos defensivos agrícolas. E esse, por exemplo, no caso das abelhas, além de comer os insetos predadores, elas também polinizam. Dizem que mais de 50%, 60% do que a gente come é um trabalho gratuito que as abelhas prestam, polinizando. Então, ela pousa numa árvore, leva o pólen de uma para outra, e daí ela vai ajudando a agricultura. E o aquecimento global também prejudica as abelhas. Dizem que, infelizmente, o aquecimento global prejudica os benéficos e mantém os maléficos. Então, é importante esse negócio de trabalho, né? Entender como a natureza funciona e imitar a natureza. Então, a gente tem toda essa questão que é uma grande contribuição. E naquela área que restou, a lucratividade é muito maior, porque você gasta menos NPK, você gasta menos inseticida, etc. Então, um outro estudo, esse estudo é mais recente, né? Tinham 2 pesquisadores, um de Berkeley e outro de Stanford. Um era biólogo, especialista em produção agrícola, e o outro era um matemático, especialista em modelos climáticos. Então, eles trabalharam junto e começaram a fazer diversas simulações. Isso daqui é totalmente teórico, é um estudo de 2022, não é nada experimental, são previsões. Então, eles começaram a pensar o que aconteceria se, ao longo de 15 anos, fosse reduzindo os pastos, cada ano diminui um pouco, e onde tinha um pasto, você cria uma agrofloresta. Você cobre de palha, faz adubação verde, começa a plantar árvores e vegetais. O que aconteceria nesses 15 anos? E eles chegaram à conclusão que, ao longo, até uma agrofloresta ficar adulta, são 40 anos. Nesses 15 anos, o CO2 ele ia estabilizar, ele ia parar de crescer, ia desacelerar, e a aceleração ia para zero. O CO2 ia manter no nível que está. Porque quando uma agrofloresta começa a crescer, ela usa o CO2 para fazer madeira, para fazer biomassa. Então, ela vai tirando o CO2 da atmosfera. E daí eles geraram uma série de gráficos. O aquecimento global eles transformaram num número, que é um fluxo de calor que aquece a atmosfera. Se não fizer nada, continuar do jeito que está, ali no gráfico da esquerda, vai seguir a tendência anual. Então, esse calor vai aquecendo. 1,5 grau, 2 graus, 2,5 graus. Agora, se você fizer esse trabalho ao longo de 15 anos, começa lá em 2020, a curva tracejada de baixo é o caminho se você eliminar essa pecuária de corte. Então, assim que o trabalho começa, o aquecimento global estabiliza.
E você vai ter uma margem aí de 30, 40 anos. Ele só vai começar a subir de novo depois que as florestas estiverem todas adultas, elas absorvem menos CO2, então estabiliza. Mas a gente ganha aí 40 anos para descobrir energias renováveis, etc., substituir os combustíveis fósseis. Você tem um período para fazer o que eles chamam de transição energética, né? E aqui tem outro gráfico, aqueles ppm de CO2, antes da Revolução Industrial, ficou durante mais de 1000 anos com valor 280. Agora, com a Revolução Industrial, esse número atualmente já está em 420. Então, se continuar essa tendência, vai seguir a curva de cima. Se fizer o trabalho de reduzir a carne, vai seguir uma curva bem mais favorável. Então, próximo. E esses pesquisadores fizeram outros estudos. O que provoca o CO2 na agricultura, principalmente na pecuária. Então, isso aqui é emissões de gás carbônico por vários itens lá da pecuária. Então, o gado é o que mais tem, né? O gado, tanto de corte quanto de leite, ele cria um nível de CO2 altíssimo. E se você for para búfalo, carneiro, bode, porco e aves, o impacto ambiental, a pegada ecológica é tremendamente menor. Então, aqui do outro lado, da direita, tem o uso do solo, em milhões de quilômetros quadrados. Então, o gado, de novo, é o campeão, e todos os outros usam bem menos terra. Então, o que a gente vê que se a pessoa quiser uma civilização sustentável, ela tem que manter relações sadias com todas as formas de vida. Então, esses reinos mineral, vegetal, animal, eles têm que ser tratados com respeito, porque toda a vida é uma manifestação organizada, ela é sintrópica. O próprio planeta foi uma massa que descolou do Sol e foi esfriando, esfriando e virou a Terra. Então, desde aquela massa de mais de 4 bilhões de anos até hoje, só foi organizando, organizando, organizando. Criou oceanos, criou atmosfera, com oxigênio. E se a pessoa desrespeita isso, você desorganiza tudo, você gera entropia, que é o grau de desordem. Aqui nós vamos passar um pouquinho mais rápido, né? O modelo de cidade antes da Revolução Industrial, ele se baseava na produção agrícola. Então, eles faziam hortas e pomares, tudo no meio da cidade. E daí tiveram uma brilhante ideia, entre aspas, de falar, não, aqui vai ser cidade e lá no outro lugar vai ter produção agrícola. Então, eles começaram a sugar uma série de nutrientes daquela terra e não devolvia. A maioria do esgoto eles não tratavam, ia para o rio, ainda faziam cidade pertinho do rio para jogar o esgoto. Lá na terra, que precisaria de potássio, de nitrogênio, mas como eles não devolvem para a terra, eles jogam no rio o nitrogênio e o potássio viram um poluente. E tem também os hormônios, os defensivos agrícolas, tudo aquilo vai no rio, você tem um rio poluído, e daí, lá onde tem plantio fica carente de nutrientes, aí fala, eu vou usar o NPK feito de petróleo. Então ele vai criando um problema atrás do outro. Onde era tudo sustentável, ficou insustentável, e daí você tem que usar petróleo para produzir fertilizante. Então existe um modelo, você volta antes da Revolução Industrial, e até com mais tecnologia, isso aqui já tem muito na Suécia, por exemplo. É o ecossaneamento. Então, ele tem a cidade, ele continua tendo a zona agrícola. A primeira coisa que eles fazem é separar a urina das fezes. Eles começam a recolher a urina pura, que a urina pura é riquíssima, ela tem o NPK, ela tem um monte de nitrogênio. E se você tiver cinzas,
você colocar, dilui a urina na água em 10:1 e coloca a cinza, você tem o NPK do adubo que eles estão trazendo lá de um outro país, atravessando o oceano para colocar adubo na terra. Já está tudo aqui. O país tropical é riquíssimo. Se você comparar a Amazônia com uma floresta europeia, durante milhões de anos a Amazônia não recebia 1 grama de NPK, nem de cal, nem de nada, e espontaneamente formou a floresta amazônica, a mais exuberante do mundo. E as florestas europeias são muito menos exuberantes que a Amazônia. Então, a agricultura aqui é diferente, a temperatura é maior, a chuva é mais forte. Então, aqui as condições são outras. Mas, enfim, a pessoa separa a urina das fezes. A principal fonte de nutrientes está na urina pura. E o detalhe é que as fezes têm patógenos. Quando você mistura tudo, você tem que jogar cloro para matar as bactérias. Depois você tem que manter aquilo aquecido durante várias semanas para esterilizar tudo. E depois você reusa. Se você separar a urina antes, a urina rapidamente ela vira fertilizante. Então eles criam um modelo, eles reciclam essa água da urina, que eles chamam de água amarela. Então eles mandam, lá na Suécia eles têm caminhões-pipa que passam nas cidades recolhendo a urina pura. E vai tudo para o plantio. O volume de fezes sem urina diminui muito, e daí eles reciclam com mais facilidade, vai lá para a zona agrícola, e eles reciclam o que chama de água cinza, né? A água cinza é a água do banho, da pia, tudo isso daí eles organizam e separam tudo. Então eles colocam nos banheiros, eles colocam bidê, eles colocam aquele mictório masculino, e tem muitos vasos sanitários com 2 seções. Tem um funil mais na frente para pegar a urina, e tem a outra parte que é a usual, né? Então você faz uma economia circular, você recicla tudo. Então agora nós já estamos no final, então nós vamos fazer mais algumas orações para agradecer e para nos inspirar também, para mudar de vida, né? Procurar imitar mais a harmonia que tem na natureza. Então quem quiser fazer junto, nós vamos fazer 3 vezes também. Então, essa oração é assim, pelo dom da compaixão que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino vegetal. Pelo dom da compaixão que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino vegetal. E a última, pelo dom da compaixão que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino vegetal. Amém. Então, e aqui também o reino animal, que também é muito massacrado, né? Então, essa oração diz assim, pelo dom da paz que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino animal. Pelo dom da paz que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino animal. A última, pelo dom da paz que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino animal. Amém. E aqui terminou, então eu só vou fechar agora. Eu agradeço a paciência de todos. Então, muitas dessas informações foram passadas, foram tiradas desse livro. Então, é um livro que ele é integrativo, ele é trans ou multidisciplinar, porque ele fala de todas essas questões. Então, ele fala de energia solar, a fotovoltaica, secar a fruta no sol. Só que, paralelamente, também fala desses problemas da natureza, da importância dos rios voadores, das florestas, etc. Tem capítulo com beabá de agrofloresta. Então, esse livro, normalmente, a gente vende a R$50, e aqui a gente está vendendo com desconto, né, por R$40. Então, mais uma vez, eu agradeço a paciência, agradeço de novo a Isa, o Renato, a Viviane,
E agora, se tiver alguma questão, algum esclarecimento, alguma pergunta, sejam todos bem-vindos para a gente dialogar um pouco, né? Porque monólogo também não é uma coisa muito boa. É isso, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Tinha duas perguntas que eu esqueci. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigada pela brilhante palestra. De acordo com as suas informações, que são extremamente relevantes, eu vi essa semana, ou a semana passada, uma reportagem, acho que da NASA, informando que, por conta do desmatamento que está acelerado, está havendo fluxos de umidade que está indo para a Lua, que foi isso que foi detectado água na Lua recentemente. Isso procede? É uma questão que está em foco no momento, por conta dessa questão climática, por conta de todo esse processo aí da questão ambiental, que é assim, gritante hoje, né? E um outro ponto. Mas é água da Lua, que veio da Terra? Foi da Terra para a Lua? Eu li essa reportagem essa semana e achei até interessante. E eu queria saber se tem fundamento, né? Porque está informando que, por conta desse desmatamento acelerado, das questões climáticas, está havendo uma fonte de umidade pela corrente, não sei o que, atmosférica, que está chegando até a Lua e que está gerando água na Lua, na atmosfera da Lua. Atmosfera não, né? No solo da Lua. E que a Lua está distanciando, né, do planeta Terra e a uma velocidade, salvo engano, de 3 milímetros. São centímetros por ano. Isso, e que isso não sabe as consequências que pode ter no planeta Terra em relação a isso. E eu quero saber se isso tem uma ligação com todo esse contexto ambiental, né, que a gente está falando aí, da sustentabilidade, da questão do desmatamento, né, do calor que já está extremo. Um outro ponto, saindo do Grande Colorado para uma questão prática, indo para Sobradinho, eu tenho verificado que do lado direito e esquerdo está havendo um desmatamento enorme ali, né, e são árvores típicas nativas do Cerrado. E isso também, de certa forma, impacta, principalmente a nossa região. E eu gostaria de saber o que o senhor tem a falar sobre isso, sobre, né, todos esses impactos que está, porque é uma ação humana individual, né, a gente sabe. É isso, tá? Obrigada. Então, dividindo em duas partes, isso que está surgindo água na Lua vindo da Terra é opinião pessoal minha, mas eu considero, assim, não é uma coisa certa, que entre a Terra e a Lua tem vácuo, né? A atmosfera da Terra, não sei se tem 20 quilômetros, e a distância até a Lua é gigantesca, e é vácuo. Então, a gente não teria como passar água da Terra para a Lua. E lá, como não tem atmosfera, lá tem menos gravidade, aquilo lá não ia se sustentar. Agora, eles detectaram gelo nos polos da Lua, mas acho que é uma coisa assim de milhões de anos atrás. Então, eu acho que fizeram alguma confusão desse negócio de água. O que tem, assim, eles dizem que tem correntes, os ventos alísios, que trazem areia da África para a Amazônia, que o solo da Amazônia é muito arenoso. Então, de um continente para o outro, tudo bem. Agora, da Terra para a Lua, eu acho difícil. Agora, a Terra e a Lua, elas se atraem mutuamente. A Lua também... Não, a gente tem que questionar. A Lua, ela atrai os oceanos da Terra, tanto é que os oceanos sobem e descem localmente, de acordo com onde a Lua está. E esse mecanismo cria, a gente poderia didaticamente chamar de atrito. Ele é uma coisa ínfima, mas ele desacelera um pouco a Lua. Então, a Lua, realmente, ela se afasta da Terra. Mas são centímetros por ano. E é uma coisa inexorável. Ela já esteve mais próxima há milhões de anos, e ela vai se afastando. Porque tem a gravidade, tem a inércia, tem um monte de coisa em jogo. Agora, com relação aqui do Grande Colorado para o Sobradinho, realmente estão metralhando os dois pés, derrubando a árvore. Porque a árvore
ela foi usada pelas divindades para reduzir o CO2 que tinha na Terra há bilhões de anos para o nível atual. O que Deus usou para transformar a Terra num planeta habitável para nós foi principalmente floresta. Começou com cianobactéria, passou para algas, isso tudo continua. No oceano tem os fitoplânctons. Os fitoplânctons também estão morrendo com o aquecimento global. Então, enquanto a gente não tiver misericórdia e observar com mais carinho todos os reinos, né? Que a água é reino mineral, a terra é reino mineral, as plantas. Então, são reinos, e dizem que como o ser humano ele já tem uma mente desenvolvida, ele tem até consciência de que existe Deus, uma das missões do reino humano é cuidar do animal, do vegetal e do mineral. A nossa função é cuidar. E estão fazendo exatamente o oposto, né? Então, realmente é uma coisa preocupante. Agora, as pessoas que vão desenvolvendo essa consciência dizem que depois é o que eles chamam de transição planetária, que vai ter muita movimentação na Terra. Essas pessoas vão reencarnar de novo na Terra para reconstruir o planeta. Então, a pessoa não fala, vai acontecer de qualquer jeito, então não vou fazer mais nada. Não, ela vai melhorando a consciência para depois reencarnar aqui, ou reencarnar numa civilização mais evoluída. Agora, se a pessoa continua, se mantém assassinando animal, derrubando árvore, ele vai reencarnar num planeta menos evoluído. Isso é o que dizem os espiritualistas. Obrigado. Oi, Flamengo, tudo bem? Eu acho que nós estamos vivendo atualmente, nesse século, início do século XXI, um momento assim ímpar na humanidade, né, na história da humanidade, na história do nosso planeta, porque nós estamos vivendo uma fase de transição muito importante. As coisas, ao longo da história humana, ela demorava algum tempo para acontecer grandes mudanças, né? E está meio que acelerado em função de várias situações. Nós estamos tendo transformações muito rápidas, né? O que demorava às vezes séculos para acontecer mudanças mais significativas, hoje em dia está acontecendo em décadas, né? Mas há uma esperança muito grande, eu acho, sabe? Nós estamos vendo aí a humanidade, o mundo com transformações significativas, mas acho que é uma esperança muito grande. Eu acho que a esperança é justamente nesse caminho, da conscientização desse que é o nosso habitat, que é o nosso planeta, não é? De cuidar dessa biodiversidade da qual nós somos parte, não é? Então, esse cuidado parece, eu pelo menos identifico alguma preocupação geral, já não só de alguns cientistas, de alguns estudiosos, mas de parte da população um pouco que vai buscar esse tipo de conhecimento, né? Tipo esse que você está apresentando, para que a gente não fique com conceitos extremamente ultrapassados, né? Por exemplo, a questão da floresta amazônica, né? Nós tivemos agora um avanço, na minha opinião, pelo menos, um avanço imenso que a gente, às vezes, não faz, não percebe a grande importância que foi a questão do marco temporal, né? Para os indígenas. Para os indígenas, né? Para as terras dos povos originários. Isso é extremamente relevante, porque quem lê um pouco sobre a Amazônia, não precisa ser estudioso, mas que lê um pouco sobre a Amazônia, e quando a gente fala Amazônia, está falando na Amazônia, que pega 9 países, né? O bioma amazônico pega 9 países, não é só o Brasil. Grande parte está no Brasil, mas pega Colômbia, Venezuela, Goiânia, Peru e tal, né? 9 países. Essa grande massa, né? Que realmente é a que
aqui, vamos dizer assim, é quase que responsável, junto com alguns outros biomas, pela vida no planeta. Exato. Não é verdade? Mas eu queria colocar assim, essa confiança no ser humano nesse sentido de conscientização. E a conscientização se dá através da gente ouvir isso, da gente ler alguma coisa, porque muita desinformação e muita informação errada é passada para nós, não é? Como é o caso da própria floresta. Você mesmo falou um dado que isso é pesquisável e são dados científicos. Dados o Carlos Nobre é um dos que mais difunde esses dados. Esses chamados rios voadores, que são massas de gás, de vapor d'água, né? Que a gente não faz noção que a gente tem passando sobre as nossas cabeças bilhões e bilhões de toneladas de água. Que às vezes causa aquelas coisas lá no Rio Grande do Sul. Né? Teve uma vez que chegou cinza em São Paulo, né, uns 2 anos atrás. Então, esse desequilíbrio, né, que a gente está provocando, que a gente precisa se conscientizar disso. Né? Então, é muito importante, eu até parabéns para você, porque esse tipo de trabalho que faz com que mais pessoas, né, se conscientizem dessas questões, que são fundamentais. Na verdade, são vitais, né? Então, eu queria deixar meus parabéns aí para você. Obrigado. Na verdade, a gente devia estar aprendendo com os índios há 500 anos, que os índios são sustentáveis por natureza. Os índios, eles têm uma sabedoria que o homem branco veio aqui, assassinou muito índio, judiou, maltratou, e os índios, só vou dar 1 ou 2 exemplos, os índios, eles têm várias tribos. Então, eles faziam viagens tudo a pé, e essas viagens levavam vários dias. Então, tem um geógrafo da UFRJ que fez um estudo entrevistando indígenas e tal, antepassados. Os índios, quando eles iam de uma tribo para outra, no caminho que eles abriam, eles iam plantando alimentos e ervas medicinais na margem do caminho. Então, os índios conseguiam fazer viagem de vários dias ou semanas sem precisar de mala e mochila, porque as trilhas eram cheias de alimento e remédios. Tudo erva medicinal, etc. Os índios também, quando tinham um rio, eles procuravam onde que tem, além do rio, uma colina, ali a uns 2 quilômetros do rio. E no meio do caminho eles faziam a aldeia deles. Então eles tinham 2 plantações, uma no topo da colina e uma na margem do rio. Eles viviam também aqui no Cerrado, tem esse ciclo. Chove 6 meses, tem seca de 6 meses. Então, na estação chuvosa, eles plantavam tudo no alto da colina, então a chuva irrigava. Nos outros 6 meses, eles cultivavam tudo na beira do rio, porque daí secava e a umidade do rio mantinha aquilo úmido. Então, quando o rio transbordava, eles estavam na colina, e quando secava, eles estavam na margem do rio. Então, os indígenas, eles têm uma série de plantas que eles curam sem efeito colateral. Acho que um grande erro dos europeus foram não querer aprender com os índios. Eu tenho pólvora, eu tenho caravela, eu tenho faca, revólver, mas o índio tem sabedoria. O índio, dizem que são raças que vieram da Atlântida, que têm um amor no coração que é muito maior do que os europeus, Então, com esse amor, eles são carinhosos com a árvore. Eles comem lá peixe e tal, mas eles respeitam mais. Então, eu acho que a sabedoria indígena tem que ser resgatada. Então, agora a gente vê uma Índia num ministério, né? Eu aplaudo isso, porque os índios, para cuidar de natureza e meio ambiente, eles estão anos-luz na nossa frente. Agora, infelizmente, está tendo a separação do joio do trigo, é evidente que está acontecendo.
Mas eu estou otimista porque dizem que as hierarquias espirituais, elas têm um certo controle. Elas não vão deixar, por exemplo, uma vez, acho que década de 60, os Estados Unidos, por causa de Cuba, ia começar uma guerra com a Rússia, iam jogar bomba na Rússia, bomba atômica. Um pouco antes do presidente apertar o botão, teve um mega apagão nos Estados Unidos, ficou lá dezenas de horas sem luz. Nessa hora, os americanos pensaram bem e desistiram de começar uma terceira guerra nuclear. Então, tem um certo controle do reino espiritual aqui no reino humano. Diz até que tem seres extraterrestres que estão ajudando aqui para não desequilibrar a Terra, para manter a Terra no eixo, para despoluir os oceanos. Então, eu tenho um otimismo que vai ter uma transição, vai ser inevitável, mas quanto mais atitudes sustentáveis a gente tomar, menor vai ser o nosso karma e mais suave vai ser a transição. Porque a transição precisa, né? Os oceanos cheios de microplástico, os animais, você vê um animal enroscado na rede do pescador, o animal comeu uma garrafa PET e ficou engasgado. Então, realmente vai ter que mudar muito, mas o século XXI é o século da síntese. Então, muita gente está se unindo. É só ver o nome dos cursos, né? Biomedicina, bioengenharia, engenharia mecatrônica, toda aquela separação que teve no século XIX e XX, agora estão juntando, né? E os problemas reais, eles são multidisciplinares. Então, tem que ter agrônomo, engenheiro, médico, todo mundo trabalhando junto, e principalmente índio. O índio tem que ser o guru da América do Sul. O índio que entende de sustentabilidade, essa economia circular, os índios praticam há milhares de anos, né? Bem, bom dia a todos e todas. Primeiro, felicito pela apresentação, muito importante, Flamínio. Eu acho que trazer essa ideia mais ampla, né, essa conjugação de diferentes fatores dentro de uma multidisciplinaridade e numa linguagem ao alcance de todos, eu acho que isso aí é realmente muito importante. E várias pessoas, os que falaram antes de mim até, e você também tocou na mesma questão, que é a questão da construção de uma consciência. E, para mim, isso é fundamental, né? Ou seja, construir uma consciência voltada para um desenvolvimento sustentável, né? Uma maior harmonia entre os seres vivos, né? Não estou dizendo simplesmente entre os homens, mas entre os seres vivos. Então, tudo isso eu acho assim, de suma importância, ou seja, uma educação mais ampla da sociedade, né? Para quê? Para que esse convívio seja possível. Agora, assim, pela sua experiência, tudo que você tem vivido, você acha que nós estamos tendo iniciativas caminhando para essas mudanças? Por exemplo, foi citado o exemplo ali do desmatamento, né, de um lado e da outra de uma via, né, mas estamos tendo movimentos efetivos nessa linha e, se não estamos, qual o caminho você acha que é interessante? Hoje nós temos, por exemplo, a questão da comunicação, né, as mídias sociais, etc. Me parece que abre um espaço grande, mas como que você está vendo isso aí? Eu gostaria de saber a sua opinião. Dizem que existem forças evolutivas e involutivas, e as duas estão puxando com muita força. Tanto para o mal, tanto para o bem, estão atraindo para os dois lados. Então, é uma questão assim, de a pessoa decidir para onde que ela quer ir, né? Mas, realmente, acho que a educação devia começar já na escola infantil, né? Essa consciência ecológica. Agora, a esperança é que muita gente tem muitos jovens que a pessoa nasce numa família que tem certos hábitos
E espontaneamente o jovem decide ser vegano, decide ser vegetariano. Então, acho que está tendo um despertar coletivo da humanidade para o lado bom. Só que, como está na Bíblia, né, o joio e o trigo estão se separando. Vai ter alguma coisa assim, e guiada por Virgem Maria, Jesus Cristo, hierarquias espirituais, eles vão interceder. Dizem até que esperam brevemente o retorno de Cristo, né? E não é uma religião que fala. Você vai em vários ambientes religiosos, tem gente que fala no renascimento de Cristo, esotéricos, muitas correntes falam nisso. E dizem até que Cristo pode voltar, mas ele vai começar a se manifestar antes em vários humanos. Então parece que vão ter milhares de pessoas um pouco mais sintonizadas com Jesus Cristo e vão preparar toda a vinda dele. Porque a vinda anterior todo mundo sabe o que aconteceu, né? E essa consciência ecológica, vindo de novo Cristo, ele finalmente vai ser recebido, vão colocar em prática. Agora, os gregos já falavam há muito tempo, né? Nada é permanente, exceto a mudança. E foi colocado aqui, está tendo mudanças aceleradíssimas, né? Mas é uma mudança acho que para o todo vai ser bom, né? Pessoas que ainda querem ter certas experiências muito... Podia até ruim chamar de grosseira, mas experiências mais rústicas, pode ir para um planeta mais adequado. A Terra, dizem que vai virar um planeta sagrado, vão ficar pessoas com uma certa consciência. Então, dizem que no cosmos existe um equilíbrio. Diz até que os judeus foram os exilados de Capela, eles tinham muita inteligência, mas eles não eram tão amorosos. Daí eles vieram para a Terra para reaprender. Então tem muita coisa. Acho que a Terra é um planeta escola, né? Então, apesar da gente estar fazendo muita besteira, a gente está aprendendo com os erros e tudo isso é evolutivo. Não sei se eu respondi, mas é um... Olá, bom dia. Primeiro agradecer, né, a partilha que você trouxe, Flamínio. E eu fiquei refletindo assim, como é que a gente encontra os espaços de emancipação, de superação dessa crise que a gente vivencia, trazendo os outros setores e pensando assim de uma forma no contexto socioeconômico, né, que a gente tem e na cultura em que a gente está imerso. Então, como é que a gente encontra assim esses espaços de superação, pensando na justiça social, na justiça climática, pensando numa ecologia profunda, né, que traz essa relação horizontal entre os seres, mas que compreende também a estrutura de sociedade e que a gente faz parte, né? Que é uma estrutura racista, que é uma estrutura que tem a violência contra a mulher com um aspecto, né, cultural, infelizmente, mas muito aceito, né, e muito pouco visto e reconhecido. Então, como é que a gente conecta esses caminhos de superação, né? Pensando na natureza da vida, a partir dessa referência biológica e ecológica, mas entendendo que a natureza da vida é manifesta, né, por tudo que aqui está, assim. E como é que a gente vai encontrando esses caminhos de reconciliação e de encontro entre toda essa diversidade, né, de ciência, de existência, pensando muito no contexto que a gente está, entendendo que não são lutas dissociadas, né? Quando a gente traz a própria cosmologia indígena para pensar essa relação com o meio ambiente, com os recursos, né, naturais, a gente trazer também, acho que todas essas perspectivas e visões de existir em relação com os seres, com as naturezas, né, pensando que essa referência ela pode ser mesmo diversa. Aí eu queria te escutar sobre isso, na verdade.
Obrigada. Tem aquela frase famosa de Jesus, né? Pelos frutos se conhece a árvore. E acho que até o século XX, muita coisa ficava escondida. E hoje em dia está tudo escancarado. Então, você liga o rádio, liga a televisão, na rede social, um monte de coisa que ficava meio escondida, está tudo aparecendo. Então, acho que é uma questão de começar a ouvir aonde gera harmonia. Então, por exemplo, o André Trigueiro faz palestras maravilhosas. Aquela Rosana Jatobá, da CBN, ela convida empresários que estão ficando ecológicos, porque essas coisas que não são ecológicas, elas vão dar cada vez mais prejuízo. Dizem que 1 hectare de açaí dá muito mais lucro do que 1 hectare de gado. Então, acho que... agora a pessoa tem que ter abertura para, quando vê alguma coisa, tentar se transformar, porque falam que cura é transformação, que toda doença é um processo de inibição da alma. A alma é assim, além da mente tem a alma. Então, a alma é uma consciência mais divina, e a gente vem para a Terra com uma missão. Quando a gente não cumpre aquela missão que a alma queria fazer aqui, a pessoa vai ter depressão. Então, é uma questão assim, de ficar perguntando para dentro de si, a minha alma, o que eu vim fazer nesse planeta? Qual é o propósito dessa minha encarnação? Principalmente assim, quando você vai dormir, por favor, me ajude a tomar decisões, eu quero ser inspirada pelo meu eu divino. Porque dizem que no coração existe um átomo, que é um átomo de substância solar, que eles chamam de consciência crística ou divina. Então, tem uma centelha divina. E a gente se afasta, né? A gente está sempre procurando música alta, emoções fortes e tal. Acho que é uma questão até de se interiorizar, porque a alma tem consciência de grupo. E quando você se interioriza, você acaba se conectando. Porque as almas vêm com uma missão na Terra, mas essa missão, em geral, é grupal. Então, são várias almas que vêm fazer um trabalho junto. Então, quando a gente se interioriza, a gente acaba encontrando as pessoas certas, na hora certa. Eu acho que é uma questão de perguntar para dentro o que eu devo fazer, qual é a vontade da minha alma para tal coisa. Acho que é mais ou menos por aí. Mas está tendo a energia está muito ativada, né? Você vê um monte de coisa acontecendo. Antes falava, o que acontecia em um século, agora acontece em um mês. Eu acho que tem estímulo também de hierarquias espirituais também. Pessoas que contatam outros seres, que têm mensagens canalizadas para a Terra. Tem muita gente dando orientações, né? Então é isso, né? A gente pode ir encaminhando o encerramento, mas eu também fiquei tocado aqui pela comentário, né, da última pessoa que aqui fez, né? Vocês nem falaram os nomes, né? Vocês que se apresentaram, né? Eu queria só dizer que e a câmera não pegou, né? Então a primeira participação foi de quem? Como era seu nome? Seleni. A segunda? Ademir. José Camampu. Araci. Então, essas foram as pessoas que participaram. Quem vai ouvir a palestra depois, assim, né, disponibilizada aí no YouTube, possa saber quem é que estava falando, porque, né, as pessoas não apareceram aqui. Mas só aproveitando aqui um pouquinho, né, o que a Araci trouxe, e você depois, né, também respondeu, tudo, a situação é muito complexa, né? São muitas dimensões que perpassam os desafios contemporâneos que temos, né? E você procurou buscar uma relação, né, entre situações sociais que vivemos, né, relacionadas a alguns grupos, vamos colocar assim, né, de pessoas,
quando você mencionou, por exemplo, a situação da violência contra as mulheres, né? Enfim, então, são muitas dimensões que se interrelacionam, ou produzindo situações de desorganização, né? Como a sua palestra nos remeteu quando, né, mencionava a coisa da entropia, né? Ou situações no sentido, né, contrário de melhores organizações, né? O termo é sintropia? Sintropia. Sintropia. Muito karma está sendo queimado também nos dias de hoje. Né? E você falou bem na sua fala agora, comentando o comentário da Aracy, né? Desse movimento para dentro, que cada um pode fazer, né? E no nosso entendimento é o caminho, e ao mesmo tempo ações para fora, né? Que impacte o coletivo, que gere, né, alguma transformação a nível das coletividades, dos grupos, né? Desde pequenas, como essa palestra, né? Desde maiores, quando está na mão do Estado, né? De pessoas fazendo políticas públicas e que tem poder de impactar um número maior de pessoas, né? Mas eu vejo que a combinação é essa, né? Um movimento para dentro e para fora, né? O indivíduo buscando esse processo de transformação, né? Que é humana e espiritual, e gerando ações na sociedade que também contribuam para desencadear um processo em coletividades, né? Dessa mesma transformação. E do ponto de vista psicológico, a gente está lidando com dois aspectos, né, que a gente pode chamar de duas forças, duas energias, que é o amor e o ódio, né, que atravessa todos nós de uma forma ou de outra. E aqui eu vou falando no meu lugar de psicólogo, porque eu sou também psicólogo, né, eu sou educador, psicólogo. E nesse grande processo de transformação que a gente está vivendo, a gente está lidando com isso, né, como a gente faz com que transformemos em cada um de nós e no tecido social essas forças destruidoras, né, que atuam de muitas formas, o quanto a gente transforma elas para prevalecer essa outra força, essa outra energia que é construtiva, né, organizadora, agregadora, que é o amor, né? E aí vamos no desafio individual de cada um de nós e o desafio coletivo nosso, né, de nações e da própria humanidade terrena como uma unidade coletiva maior, né? Eu queria só compartilhar uma última experiência aqui no Monte Alverne. Eu convivi com o professor Camapum lá na UNB, Faculdade de Tecnologia, e durante décadas nós nos cumprimentávamos, mas nunca tínhamos conversado. E em agosto teve um evento aqui no Monte Alverne e eu reencontrei o professor Camapum. Legal. Só que umas semanas antes, um colega do Tocantins queria que eu fizesse uma palestra para o pessoal de engenharia civil, negócio de solo tropical, etc. Eu sou engenheiro mecânico, então eu estava até receoso. E nessa conversa, o professor Camapum veio à tona que ele é especialista em solos tropicais, em barragens e tal. E ele aceitou o convite, fez uma palestra gratuita lá no Tocantins. Então, assim, de um reencontro, já estava tudo planejado. Em julho me convidaram para fazer a palestra, em agosto eu achei a solução. Exato. E aconteceu. E o professor Camapum, ele faz um trabalho social muito bonito. Além de cientista, ele publica livros. Por exemplo, tem a cartilha das meninas engenheiras, tem a cartilha para evitar a erosão no solo. Tem um material belíssimo. Exato. Que os cientistas publicam muito para os próprios cientistas, e ele publica para a humanidade como um todo, para qualquer um. É isso, né? São muitas possíveis ações que a gente pode estar realizando para ir gerando nessa. Mas o Monte Alverne foi o catalisador desse reencontro. Que bom. E o encontro que está acontecendo, né, Flamínia? A gente tinha pensado nessa data não por um acaso, também respeitando uma ordem da natureza, não é? Que era a chegada da primavera, né? A primavera entrou. Estamos no dia 23 de setembro, primavera, a passagem foi dia 21, né? 21? Ah, hoje? Ah, então, pronto, a moça ali já deu os dados matemáticos. Maravilha, então foi mais sincrônico do que eu estava imaginando.
né, foi exatamente hoje, né? Na primavera está começando hoje. Então estamos começando hoje, né, Flamínio, com a sua palestra, com o Monte Alverne aqui, essa casa que é a casa de Francisco de Assis, né? E para nós que aqui passamos, trabalhamos, é um lugar muito especial, onde a gente pode reviver esses reencontros, encontros para o bem comum, né? Claro, como muitas outras casas, graças a Deus, existem, né, no planeta Terra, aqui no Brasil, promovendo, né, essa transformação aí individual e planetária. Então é isso. A gente podemos. Eu acho que a minha última frase seria São Francisco de Assis, gratidão profunda, porque eu acho que ele deve ter guiado tudo isso, toda essa sincronicidade. Eu também acredito nisso. Pode. A gente, é porque, Viviane, a gente tem que estar filmando aí, tem que gravar o áudio e precisa do microfone. Tá bom. Sobe no palco. Bom dia, pessoal. Eu tive a oportunidade de viajar de Manaus para Roraima de carro. Então, isso que o Flamínio estava falando foi como foi visto assim por mim, pela minha família, na prática. Porque enquanto a gente passava pela reserva, que é bastante grande em Roraima, você via assim, a exuberância da mata, da floresta amazônica. Quando a gente adentrou mais para frente, se aproximando das fazendas, no caso da fazenda também do meu cunhado, você vê assim que não tem árvore. É aquela coisinha bem baixinha no chão, bastante gado, mas, gente, é uma imensidão de terras que não tem árvore, lá em Roraima. Aquilo ficou um conflito dentro de mim, eu falei, meu Deus, para onde a gente está caminhando, né? Então, realmente, né, fazendas com criação de gado de corte, a gente se depara com essa situação, né? Você não vê árvore, você só vê pasto, e o que salva são os indígenas, os povos originários. Por quê? Eles tendo a parte preservada e preservada e esse santuário. É garantido que a árvore ali fique em pé, que os costumes deles fiquem em pé. E tem que ter lei, porque senão as pessoas passam por cima mesmo. Então, eu tive essa experiência. E agora, em julho, nós fomos para o Pantanal do Mato Grosso, de carro aqui de Brasília. Foi uma viagem maravilhosa. Mas também nos deparamos com isso. Parte do Goiás e boa parte do Mato Grosso, até chegar na Transpantaneira, gente, é somente plantação. Algodão, soja, milho, sorgo, perde-se de vista. E aquilo que você falou, que os ventos não têm as árvores, né, para poder pará-lo, gente, é incrível. Na rodovia, o carro parece que vai voar junto com o vento. É muito vento no meio do ano. Então, assim, eu fiquei com um conflito dentro de mim, porque a gente parava num hotelzinho lá para pernoitar, ligava o canal, era o canal do agro. Aí você via, assim, campeões o Brasil na safra de grãos. E falando justamente do Mato Grosso, do Goiás, sendo campeão, né, recorde na colheita de grãos. Isso me alegrava um pouco, mas, pelo outro lado, gente, o desmatamento do nosso cerrado, da nossa casa, né? E faz assim, depois do muro da reserva, a gente tem um cadáver de cerrado do lado do nosso condomínio, ali na reserva da Contagem. Então, como que eu penso que a solução é tratar e conscientizar essa garotada criança? Então, lá em casa, a gente tem uma criação de que os meninos têm que respeitar até a formiga que está andando aqui. Sabe? Então, lá em casa, a gente não mata nada, exceto barata. Mas a gente tem esse cuidado com a natureza, cuidado de que, olha, se você fosse, por exemplo, aranha, você ia gostar que pisassem em você? Não, mamãe. Então, vamos. Aí eu pego com cuidado a aranha, transporto lá para a reserva, e eu acho que é esse o caminho. Conscientizando as crianças, porque as crianças de hoje serão os adultos de amanhã, né? Nós, daqui a um tempo, não estaremos mais aqui. Então, era essa contribuição, né, na prática do que você falou aqui. Muito obrigada, Flamínio. Você é um poço de sabedoria. Como eu agradeço assim, a Deus ter tido a oportunidade assim, de estar perto, de morar perto e conhecer você mais de perto, viu?
Que Deus te abençoe, meu irmão. Não, mas se você viu essa qualidade, é que ela está dentro de você também. Gratidão também. Mas aproveitando também, Viviane, seu depoimento, a gente tem que cuidar das crianças, educar as crianças, e como o Flamínio trouxe para a gente, né, um aspecto importante que a gente pode lembrar no nosso dia a dia é a nossa alimentação, né? Que tipo de alimentação que você faz? Então, a sua alimentação está dentro de uma cadeia econômica, que o que você come ou não come vai impactar essa cadeia, e aí você já pode começar a transformar se você faz um vegetarianismo de um dia, né? Ou de 2, ou de 3, enfim. É claro que essa coisa também precisa ser respeitada, a escolha de cada um. Mas é só para lembrar da palestra, né? Desse conhecimento que ele nos trouxe aqui, que tem a sua relevância e tem um impacto tão direto, né? Tem gente que tem necessidade de comer carne, tem que ser respeitada, mas acho que a carne devia ser como o mel. Tem gente que só usa o mel como medicamento, bem pouquinho. Então, se o cara tem uma deficiência, ele pode até... Eu, por exemplo, cresci numa família, comia carne e achava que a carne era um alimento indispensável. Eu achava isso, né? Porque a gente tem uma cultura carnívora que faz com que todo mundo ache que é carnívoro. Mas eu fui descobrindo que eu não... eu falo isso a partir de uma experiência assim, do organismo que, quando foi parando de comer carne, foi sentindo uma mudança, e aí foi um processo bastante natural de deixar de comer, né, a carne. Então, tem uma cultura econômica que produz cultura alimentar, hábitos alimentares, né, que precisa ser pensada, refletida, porque talvez muitas pessoas possam se descobrir não necessitando daquilo que ela achava que necessitava tanto, né? No caso aqui, especificamente, mais de carne até vermelha, né? Estamos falando, sobretudo, carne vermelha. Eu comi 23 anos carne vermelha. Agora está aí, a indústria vai se remodelando. Meu filho estava mostrando ontem um videozinho, né, de duas empresas grandes produzindo um hambúrguer vegetariano que é a cara de um hambúrguer bovino, que tem até a aparência do sangue correndo. E o gosto. É um videozinho que meu filho me foi mostrar. Meu filho é o único que come carne vermelha lá dentro de casa. E está tudo bem. A nossa família é democrática e cada um vai escolhendo os seus caminhos lá. Desde pequeno, deixei meus filhos escolherem o que eles queriam comer, assim, dentro da margem do que é cabível, claro, né? Mas, enfim, esse meu filhote come carne. Eu, minha esposa, minha filha, não comemos carne vermelha, né? E aí meu filho veio mostrar para mim, né, cara? Impressionante. O hambúrguer você olha assim, e o gosto, né? E o cara que fez a reportagem é um carnívoro que estava impressionado com a tecnologia que está sendo criada aí, né? Para dar alternativa, né? Para essas mudanças alimentares. Agora, o que realmente tem que evitar a todo custo e nem comprar é o açúcar refinado, que ele alimenta o diabetes, alimenta o câncer. Então, o açúcar refinado realmente é uma droga. Né? Pois é. Então tá, gente, a gente, né, acho que já podemos encerrar, né? Já passamos do meio-dia. Então é isso, agradecemos a presença de todos, a começar por você, Flamínio, pela palestra, viu, aqui no Monte Alverne. Foi, né, momentos aqui muito educativos e esclarecedores, né, para a nossa caminhada aí, nessa vida cheia de desafios, né? Então é isso, né, que Francisco aqui esteja presente em espírito, né, nos envolvendo, e que possamos ter um bom dia, final de tarde aí, de sábado, domingo. Hoje à noite tem palestra pública aqui às 20 horas, estamos todos convidados, tá? O tema hoje é reencarnação. É importante, né, entender que a caminhada é longa, né? Não é de uma vida. Que isso também muda as nossas perspectivas de vida, de mundo. Então tá, um abraço a todos e até uma próxima vez aí que você possa voltar, tá? Bom. Gratidão. A gente que agradece. Valeu.